Queridos professores, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um EBD Online, a EBD bem pertinho de você. E desta feita, estamos aqui mais uma vez, muito obrigado por vossa audiência. Estamos aqui para comentar mais uma lição de juvenis, que está abordando uma viagem pelo Novo Testamento, e nós vamos comentar a lição de Atos dos Apóstolos. Então, fizemos aí, na semana passada, o comentário sobre o Evangelho de João. Então, foi muito rápido, mas espero que tenha surtido uma contribuição para vocês, da mesma forma que esperamos hoje contribuir também para vocês, professores. Datada para 5 de julho de 2002, a lição de número 10, Atos dos Apóstolos, que tem como leitura bíblica em classe Atos de 1 a 8 e Atos 2, 42 a 47. Não tem como a gente fazer uma leitura muito extensa, mas deste recorte tentar trazer para os irmãos o máximo de informações possíveis. Como eu faço sempre questão de colocar para os professores, a gente não pode perder de vista os objetivos. Tá? Então, dos objetivos da lição, a gente vai buscar não errar o alvo. E aí a gente tem conhecer a estrutura do livro de Atos, analisar os aspectos do crescimento da igreja primitiva e refletir sobre a relevância do livro para a igreja de hoje. Então, com esses três objetivos, a gente consegue dar uma visão geral deste livro. Isso por quê? Porque pode ser que algum professor que gosta muito da vida do apóstolo Paulo vá mergulhar apenas sobre os aspectos da vida do apóstolo Paulo. Há outros que gostam muito da história do apóstolo Pedro, mergulha na história do apóstolo Pedro. Outros, por sinal, podem pegar algum evento peculiar e aí mergulhar e passar batido no comentário do livro de Atos como um todo, tá certo? Então, fica aqui a dica para a gente não perder de vista o nosso objetivo, os objetivos da lição. Eu gostaria de propor para você, professor, já duas perguntas que você vai propor para os seus alunos. O livro que vocês vão estudar hoje, Atos dos Apóstolos, sugere que os apóstolos agiram e foram escritos ali. Aí eu já pergunto para você perguntar para os seus alunos. Nomeie 5 apóstolos. Olha, que a pergunta ela pode ser mais ampla. Quais são os apóstolos de Jesus? Quais os nomes dos apóstolos de Jesus? E os irmãos vão percebendo a dificuldade que os alunos vão ter de nomear os apóstolos. Normalmente, vai ficar com os apóstolos de maior destaque. Paulo, Pedro, João, mas há uma necessidade de vocês perguntarem para que o aluno perceba que outros apóstolos não tiveram suas histórias narradas aqui. E aí vai dar um entendimento de que Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele dá continuidade ao evangelho que leva seu nome, o evangelho segundo escreveu Lucas, dando continuidade àquilo que ele escreveu para Teófilo. Ele estava fazendo a narrativa daquilo que já tinha acontecido, trazendo a apuração dos fatos para que Teófilo e todos aqueles que pudessem ler entendesse a história de Jesus. Não só a história de Jesus, mas como é muito discutido nesses dias, o Jesus histórico. Então, esse Jesus que esteve presente em Jerusalém e como agiu. E após a sua assunção, ele deixa os seus discípulos
que dão continuidade à doutrina. E é justamente neste livro que vai aparecer, não é, a doutrina dos apóstolos. Mas que volta a perguntar, quais apóstolos? Então, os irmãos vão perceberem que os alunos vão ter dificuldade de nomear. Não é? Então, é interessante para você, professor, trazer isso de forma num banner, num cartaz, os apóstolos, tá bom? E quando chegar o período da morte de Judas Iscariotes, trabalhar também a sucessão. Então, nós temos lá Matias, que aparece para suceder a 12ª cadeira apostólica e que nós não temos mais eventos sobre Matias após a sua escolha. E temos, então, o apóstolo Paulo, que aparece como apóstolo escolhido por Jesus, e aí Atos 9 vai ser preponderante para ser colocado isso. O próprio Jesus, ele trazendo para Ananias o conceito que ele tinha sobre Paulo, e que Paulo seria um vaso escolhido, e é interessante aí, nesse capítulo de número 9, na escolha do apóstolo Paulo, que a gente titula Paulo como apóstolo dos gentios. Mas eu convido você, olha que a gente já está focando mais em Paulo em detrimento a outros apóstolos, mas eu convido você justamente para ler aí no capítulo de número 9, versículo de número 15, quando Jesus ele responde para Ananias, dizendo assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então a gente normalmente nomeia Paulo como apenas apóstolo dos gentios, mas o próprio Jesus não colocou assim, colocou como que ele seria representante, anunciador para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Lembra que Paulo ele foi pregador dos gentios, é claro, rejeitaram ele lá em Damasco, ele vai para a Arábia, passa um tempo na sua terra, lá em Tarso, é convidado por Barnabé para poder fazer um trabalho de pregação, consegue fazer a exposição da palavra de Deus, já que em Jerusalém não queriam ele. Então, ele vai ganhar os gentios para Jesus. Mas este Paulo recebeu uma chamada, não só para os gentios. Foi preciso estar de frente com reis e foi preciso voltar para Jerusalém para anunciar ao povo judeu. Mesmo quando alguém diz assim, mas rapaz, por que Paulo voltou para Jerusalém, voltou para esse povo que não queria, que estava perseguindo, que queria matá-lo, só que o próprio Jesus já tinha anunciado a sua chamada. É interessante, professor, que você possa abordar aí com os alunos, mas como eu disse, não fugindo do objetivo. Então, seja o objetivo geral ou os específicos que são tratados aqui, tá bom? E olha que eu já vou com quase 10 minutos só nessa parte introdutória. E aí vocês têm, né, que no primeiro tópico da lição de vocês, fala sobre autor e estrutura do livro. E aí vem, se eu fiz a primeira pergunta sobre quem eram os apóstolos, quantos eram os apóstolos, fazendo a sua totalidade, e muita gente vai esquecer de Matias, você pode perguntar também, dentro desse livro de Atos dos Apóstolos, o que diz o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Aí vai forçar que o aluno vá buscar e vai chegar para você dizer, não, professor, não tem capítulo 29 não, só vai até o capítulo 28. E que bom que você foi procurar, porque daí em diante somos nós, discípulos de Jesus, que damos continuidade a essa história narrada em Atos dos Apóstolos. Tá? E aí a gente vai entender também que Atos dos Apóstolos, como foi escrito por Lucas, então a gente vai ter
uma maior abordagem dos acontecimentos, seja que aparece lá o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo. Isso porque Lucas, ele acabou se identificando mais com esses irmãos, não é? E os outros acabaram não tendo tantos relatos como esses dois tiveram, tá? Então, é interessante que vocês possam passar isso, não é? Porque muito do que a gente tem dos demais apóstolos são dados extra-bíblicos. E nesses dados extra-bíblicos, a gente pode até ter uma crença sobre eles, mas como não são canonizados, a gente não pode bater o martelo dizendo que foi o que foi mesmo, tá? Apenas a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Por isso que é interessante que os irmãos trabalhem. São 28 capítulos, não é fácil de expor em apenas 1 hora de aula. Como sugestão, o comentarista ele sugere o esboço trazido na Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai desde o derramamento do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 12 a 2, 41, até a prisão de Paulo, capítulo 21, 17 a 28, 31. Então, esse esboço, não é? E aqui ele coloca como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos. Mas se você pegar outras Bíblias, por exemplo, essa que eu estou, ela vai trazer a Atos dos Apóstolos em 23 tópicos. Ele vai esmiuçar mais a abordagem de Atos dos Apóstolos. E é justamente nesse tópico que vocês estão trabalhando, né? Que é a autoria, Lucas, e a estrutura desse livro. Né? No tópico 2, os acontecimentos. Então, vocês vão... É claro, se você tem um esboço menor, fica mais fácil de você trabalhar os acontecimentos. Em Atos 1, a ascensão. Em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Atos 3, Pedro e João vai para o templo. Capítulo 4, a continuidade. Então, assim, você vai poder, quanto menos capítulos, mais fácil de trabalhar essa estrutura. Contudo, pode se perder por conta de muitas histórias que estão em um determinado capítulo, mas que vai juntar com outro, tá? Como no capítulo 6, a necessidade de socorrer as viúvas. Mas qual o título ali para o capítulo 6? Eleição dos diáconos, tá? Mas teve mais coisas para se eleger diáconos. Tá? Então, teve lá o problema entre as viúvas helênicas com as viúvas judeias. Então, havia uma dificuldade social para se resolver. E os apóstolos não podiam dar conta. Então, por isso, essa necessidade. Então, a estrutura de Atos dos Apóstolos, ela precisa ser pormenorizada para dar uma visão maior e melhor. Mas, é claro, cabe a você, professor, fazer isso. Então, busca aí algumas Bíblias que possuem esses esboços esmiuçados e você pode trabalhar bem mais com os seus alunos. Crescimento da igreja. No crescimento da igreja, o que aconteceu? Jesus, ele acaba trazendo para a gente a necessidade de ficarmos em Jerusalém até que do alto os discípulos, os apóstolos, fossem revestidos de poder. Eu trago para a gente nos dias de hoje. Olha, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois disso, vai. Não é? Mas é claro, muita gente, depois de ser revestido, queria ficar em Jerusalém. É então que vem a perseguição e o povo sai das 4 paredes. E aí o evangelho, ele vai ganhando espaços, vai rompendo as fronteiras e o evangelho, então, cresce. A igreja cresce. Não é? Em Atos dos Apóstolos, há registro de que o Senhor Jesus fazia... acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de chegar-se à igreja. Então,
crescimento, não é, vertiginoso da Igreja do Senhor, mas depois de serem revestidos. Não é? Então tem muita gente aí que, pelo desejo de ser pregador, pelo desejo de anunciar a palavra, pelo desejo de estar de paletó, não é? Então já quer sair para anunciar e às vezes passa por algum vexame porque não passou pelo discipulado, não se submeteu a ser cheio pelo Espírito Santo. E aí, depois desses requisitos, anunciar o Senhor Jesus em todos os lugares, seja na Judéia, seja em Jerusalém, seja lá em Samaria ou nos confins da terra. Bom, por fim, a lição, ela sugere aí para vocês um subsídio, tá? Um subsídio. Página 74, eu recomendo que vocês dêem uma olhada nesse subsídio, que vai trabalhar sobre o início de Atos dos Apóstolos. E, certamente, vocês terão ampliadas aí as vossas visões sobre esse riquíssimo livro. Só cuidado aí para não entrar muito nas histórias de Pedro, muito nas histórias de Paulo, e poder fazer a abordagem geral como deve ser, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e esse Jesus te use poderosamente. Então, peço aqui a você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta e, é claro, não é? Esteja aí disponibilizando para outras pessoas esse comentário para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.